E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha, antes de começar o vídeo, eu só quero agradecer, tá? Eu não sei o nome da pessoa, porque não mostrou, tá? Não mostra nas estatísticas do YouTube. Mas teve uma pessoa que me deu um valeu demais. Debaixo do vídeo ali, tá na tela ali, tem um coraçãozinho ali, né? Com um cifrão. A pessoa deu um valeu. Tá? Então, meu muito obrigado. Tá? Por que eu falo isso? Você vê que o canal é um canal pequeno. Tá? Então, qualquer ajudazinha financeira que entra, pô, me ajuda bastante. Tá? Então, meu muito obrigado para essa pessoa que me deu esse valeu. Gostaria de poder falar o nome dela. Tá? Mas como não aparece na parte de estatísticas ali do YouTube, dessa parte financeira, então eu não sei quem é, diferentemente dos membros. Quando aparece, a pessoa se inscreve na parte dos membros, ela aparece o nome, mas essa parte do valeu não, tá? Como eu não sei quem é, de qualquer maneira eu quero agradecer já. Meu muito obrigado pelo valeu que você deu, porque isso me ajuda demais. Mas agora vamos lá, a matéria. O Kishida, tempos atrás, ele voltou todo eufórico da reunião do G7, né? Ele voltou e parecia uma criança. Ele voltou, eu fui do G7, eu fui. Né? Ele voltou do G7 lá, nós vamos colocar barreira no petróleo russo, nós vamos. Ele ficou falando isso umas 2 semanas, depois sumiu. Tá? Sumiu, não se falou mais nada disso, vida que se segue. Aí agora voltou isso. Tá? Com essa história de novo. Só que agora parece que o pau vai comer, realmente. Tá? Para quem tem alguma dúvida, a fonte é a Reuters. Tá? O grupo das 7 economias mais ricas pretende ter um mecanismo de limitação nos preços das exportações russas de petróleo até 5 de dezembro. Pior que a coisa vai pegar bem no inverno. Vai ver. Quando as sanções da União Europeia, que proíbem as importações marítimas de petróleo russo, entrarão em vigor, disse um alto escalão do G7. O objetivo aqui é alinhar com o tempo que a União Europeia já estabeleceu. Queremos garantir que o mecanismo de teto de preço entre em vigor ao mesmo tempo, disse o funcionário que pediu para não ser identificado. Então você vê que sempre tem um cagueta no meio. Né? Continuando. O G7, que é composto de Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália e Grã-Bretanha, né, disse no mês passado que consideraria estabelecer um teto de preço para o petróleo russo para reduzir sua receita de petróleo, que Moscou usa para financiar sua invasão da Ucrânia. Foi isso que o Kishida voltou todo eufórico, ele parecia uma criança quando ele voltou do G7. Desde então, tem havido esforços para atrair a China e a Índia, que já estão comprando petróleo russo com desconto em relação ao preço de mercado. Só vou fazer uma adenda aqui, tá? Você vê que a China e a Índia já estão comprando, tá? O Emirados Árabes também está comprando, que saiu uma matéria tempos atrás, tá? E a desculpa do Emirados Árabes é como se não existisse petróleo nos Emirados Árabes, sendo que eles é um dos maiores produtores de petróleo. Tá? Falou que estava muito quente lá pro lado do Emirados Árabes, né? E que ele ia usar o petróleo comprado da Rússia para gerar energia para os seus ar-condicionados. Conversa para boi dormir, mas é aquela velha história. E uma outra coisa que tem acontecido também, tá? Isso já saiu várias reportagens por aí, que os navios vão para a Rússia, pegam o petróleo, tá? Carregam lá e vão para o alto mar. Na hora que eles vão para o alto mar, eles desligam o GPS. Aí cai no mundo. Puf, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. Tá? O navio vai, faz o que ele tem que fazer, tá? E depois ele volta. Na hora que ele está voltando, vazio, bonitão, já fez o que tinha que fazer, aí ele liga o GPS. Aí não aconteceu nada, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Tanto que no mar da Grécia ali, aconteceu o quê? De apreenderem um navio petroleiro com o petróleo russo. Os caras já foram lá, confiscaram e já venderam o petróleo. Só para você ter ideia, foi uma coisa assim muito rápida, tá, que aconteceu. Então, tá tendo coisa assim? Tá tendo coisa assim. Tá? Então você vê que a Rússia está tendo respaldo por trás, ela está tendo já. Então por isso que eu não sei se esse embargo da União Europeia vai dar muito resultado. Pode ser que dê mais ruim para ela e para os outros países do G7 do que para a própria Rússia. Tá, mas continuando aqui.
Desde então, tem havido esforços para atrair a China e a Índia, que já estão comprando petróleo russo com desconto em relação ao preço do mercado. Isso eu acabei de ler. Tá? Já ouvimos vários países asiáticos interessados em ingressar na coalizão, ou entenderem melhor o preço em que o preço será estabelecido, para fortalecer suas negociações com os russos sobre os contratos futuros, disse o funcionário do G7. O preço estabelecido pelo G7 será divulgado por esse motivo, disse ele. A China e a Índia estão interessados na ideia de minimizar os seus custos de importação de petróleo, porque estão preocupadas com o impacto orçamentário por meio de preços de varejo e inflação frequentemente subsidiados, disse o funcionário. O G7 quer que o preço de petróleo russo seja fixado pelos membros de cartel de compradores. Presta bem atenção agora, tá? Porque assim, vai ficar uma coisa meio confusa agora, tá? O preço que eles estão tentando estabelecer, a forma que eles estão tentando estabelecer o preço, O G7 quer que o preço do petróleo russo seja fixado pelos membros do cartel de compradores a um nível acima dos custos de produção russos, de modo a incentivar o Kremlin a continuar bombeando, mas muito abaixo do preço do atual mercado. Então vai ser um pouco acima do custo de produção deles, mas não será muito também, mas será muito abaixo do teto atual. Será que vai dar bom? E aí? Tá? Então você vê que o próprio preço ali já ficou confuso. Como é que eles vão mensurar isso? Tá? Porque é aquela velha história. Será que os caras sabem quanto que a Rússia gasta para bombear um barril de petróleo? E aí? Tá. Mas continuando. Dessa forma, a Rússia enfrentaria uma escolha difícil entre concordar com uma receita menor, mais contínua e quase ralinha, tá? Em vez de um embargo de petróleo bruto que a União Europeia entra em vigor em dezembro. Então, tipo, aquela velha história. Se você concordar comigo, você vai poder continuar vendendo, mas ganhando mixaria. Se você não concordar comigo, você não pode vender para nós. Basicamente é isso. Então vai ser aquele embargo total. Só que vai ser bem no inverno. Os caras querem fazer as coisas bem no inverno, bem na hora que aumenta o custo com a eletricidade. Mas vamos ver. Né? O funcionário disse que a Rússia terá dificuldade em vender seu petróleo em outros lugares, porque as sanções da União Europeia prevêem a proibição de todos os serviços financeiros relacionados ao comércio de seu petróleo, incluindo seguros, resseguros e financiamentos de carga e navios. Então você vê que na parte da União Europeia ali, a Rússia não vai poder fazer negócio nenhum se ela não concordar com isso. Mas em contrapartida, os outros países que a Rússia poderá vender, poderá continuar vendendo a preço bem mais alto. Só que, claro, que ela, para ela poder incentivar a venda dela, ela vai colocar um preço bem mais baixo. Tá? Tanto que a China e a Índia já estão comprando petróleo com desconto. E aí? Tá. Mas será que vai dar bom? Diz para mim nos comentários. Meu ponto de vista. Pode ser que dê ruim. E muito ruim, por sinal. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? A União Europeia é um grande parceiro comercial do Japão. Se começar a dar problemas na União Europeia, o que vai acontecer? Estados Unidos, Japão e outros países que têm reservas de petróleo, eles vão ter que correr para abastecer a União Europeia. E pode ser que isso seja suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Aí nisso que vai acontecer? Dependendo da parte de negócio da União Europeia, vai ficar comprometida, vai ficar prejudicada. E nisso o que acontece? Se ela parar de comprar dos países aliados, por exemplo, o Japão, o que vai acontecer? Os empregos dos japoneses aqui, das pessoas em geral, tá, que moram aqui no Japão, que mexem com empresas que mexem para exportação, os caras vão diminuir muito o horário de serviço dessas pessoas. Não digo demitir, mas vai cair o horário de serviço e vai menos poder aquisitivo no bolso desse povo. Tá? Então você vê que vai influenciar as coisas? Vai influenciar. Da mesma forma que, do jeito que o Kishida é meio louco, o Kishida é capaz de fazer a mesma coisa com
a ideia da União Europeia para o Japão. E se o Japão fizer um negócio desse e a Rússia falar, não vou vender mais para você, o Japão se lasca de verde e amarelo. E aí? Tá? Então, é aquela velha história. Tem muita coisa. Você vê que a Rússia voltou a fornecer o gás para a Alemanha, só que reduziu a quantidade ainda. Tanto em uma carta emitida pela Gazprom, ali existe uma cláusula falando que ela não precisa, em determinadas situações, ela não precisa manter a parte contratual. Saiu isso. Saiu essa carta na mídia. Aí é aquela velha história. Quem viu, viu. Quem não viu, trata de procurar. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque já vieram falar nos comentários que eu falo abobrinha. Eu não tenho propriedade, eu não tenho conhecimento para falar as coisas. Que eu estou falando besteira. Eu estou quase propagando uma fake news que as pessoas estão acreditando. É aquela velha história. Nem Jesus alegrou a todos. Não dá para alegar gregos e troianos. E outra, como é que se diz? Quem sou eu para discordar dessa pessoa? Se a pessoa tem mais propriedade que eu, que ela está falando que ela conhece mais, que eu estou falando besteira, está no direito dele. Né? É aquela velha história. Eu estou falando que eu sei. Tá? Mas se a pessoa está falando que eu não sei, então eu não sei. É vida que se segue. Só que é aquela velha história, existe o livre-arbítrio, né? E é todo mundo livre, né? E livre para ir, livre para ficar, livre para assistir, livre para não assistir. Todo mundo é livre, né? Da mesma forma, todo mundo é livre para sentir amor e para sentir ódio. Todo mundo é livre para propagar uma palavra de amor ou para propagar uma destilada de veneno ali, ó, né? Da mesma forma que está acontecendo na parte da guerra. Tá? Então tem muita coisa aí que tem que se levar em conta. Mas, de qualquer maneira, do que você escutou aqui na parte da União Europeia aí, desse embargo, o que você acha que vai dar? Diz para mim nos comentários. Eu acho que vai dar... A chance de dar ruim é muito maior do que dar certo. Pelo que eu tenho acompanhado. Tá? A chance disso dar ruim é muito grande, porque a Rússia está tendo um grande respaldo por trás. Mas, de qualquer maneira, só Deus sabe como é que vai ficar também. Porque existe até o final do ano. Existe muita água para passar debaixo dessa ponte em relação à guerra. Tá. Você vê que tem horas que a Ucrânia começa a dar uma reviravolta ali. Aí depois ela perde terreno, ganha terreno e fica nessa. Tá. Tem que ver também até quando os outros países vão continuar financiando a Ucrânia, no caso, na guerra. Porque se chegar da noite pro dia e falar assim, todos os países falar assim, não vou te mandar mais armamento, você tá fudido, sozinho. Acabou. A Rússia vai entrar lá igual menino segurando o balãozinho. Lá e blum, acabou. Tá? Então, muita coisa pode passar debaixo muita água pode passar debaixo dessa ponte. Então, não dá para supor muita coisa, mas já vendo o que está acontecendo, pelo menos na parte do petróleo russo que eu tenho visto, é grande a chance de não dar certo essa ideia do embargo, né, da União Europeia. Mas diz para mim o que você acha, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!